Então, vamos lá. Eu vou trazer agora o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, uma figura, uma lenda lá no BNDES, né, realmente muito respeitado, né, teve uma passagem, hoje aposentado no BNDES, né, um professor de demografia, e ele ficou de trazer para nós, ia apresentar na quarta, não deu certo por conta de um problema de som no aparelho dele, vamos ver se hoje resolveu. Nós vamos falar sobre dois temas. Desemprego. Existe pleno emprego no Brasil? Segundo, a questão habitacional. Vem uma bomba aí. José Eustáquio Diniz Alves. Bom dia. Oi. Bom dia, Mauro. Espero que esteja ouvindo agora. Beleza. Desculpa aí a confusão, foi um erro de configuração aqui que eu não consegui resolver. Não, mas sem problema. Sem aí. problema. Alegria grande. Parabéns aí por um mês, né, do programa, um sucesso total. Verdade. É isso aí. Obrigado mesmo. Obrigado, grande camarada. O Patrick já diz aqui. Opa, vamos, professor Eustáquio, vamos mesmo. Tem uma apresentação muito forte. O Eustáquio tem espírito de professor, né? Toda vez que eu te entrevistei, você trouxe uma apresentação, né? Até porque demógrafo, né? Tem muito número para apresentar sempre. Verdade. Vamos lá, você que manda. Vamos começar pela questão do desemprego? Vamos lá. Vou botar na tela. Esse é um artigo que eu fiz, tá, no site Colabora, apresentando os dados da PNAD, os últimos dados da PNAD do IBGE, tá? Pode passar. Eu queria começar, Mauro, com a citação do livro A Riqueza das Nações, é o livro do Adam Smith, que vai fazer 250 anos ano que vem, que o Adam Smith é o pai do liberalismo, né? Não do neoliberalismo. Mas ele trouxe uma questão fundamental, a economia política inglesa, que é essa questão que o trabalho é a fonte da riqueza. E eu estou trazendo isso aqui para lembrar, porque tem muita gente hoje em dia que acha que não, nós estamos num mundo que o trabalho vai ser superado pela inteligência artificial, por outras coisas. E essa contribuição da economia inglesa, ela é a base do marxismo, né? O marxismo ele tem três fontes: a economia política inglesa, que é a questão do valor trabalho, o socialismo francês e a filosofia alemã, né? Então, eu estou trazendo o Adam Smith, mas é só para reforçar o que o marxismo já falava, que quem gera riqueza é o trabalho, tá? Perfeito. Então, assim, só para a gente começar tocando nesse assunto. Pode passar. Eu estou trazendo aqui a famosa curva de Phillips. Isso tem gente que fala com uma teoria, mas na verdade é uma constatação, né? Que essa curva ela diz o seguinte: quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. Quando o desemprego está alto, a inflação está baixa. Ou seja, existe uma correlação inversa entre emprego e inflação, tá? E é isso que é uma das bases do argumento do Banco Central, né, do Copom, que vai falar assim, se o desemprego está baixo, ele está pressionando a inflação, então a gente tem que aumentar o desemprego. Tá? É basicamente isso que é com base nessa curva, que é uma constatação que acontece em vários lugares, que o Banco Central ele monta o argumento, né, a famosa ata do Copom, que vai justificar o aumento dos juros. E eu vou tentar mostrar o seguinte, olha, tem várias maneiras de medir o desemprego, né, e tem várias maneiras de medir o emprego, tá? E aí as pessoas usam de acordo com o interesse no caso aí do Copom, né? Uhum. De acordo com seus interesses de classe. Exatamente. Vamos lá. Então, esse aqui é o dado que saiu do IBGE agora em fevereiro, né? É a taxa de desocupação de 2012 a 2024. Então, você olha que lá 2012, 2013, estava em 7,3, 7,4, 7 em 2014 e caiu para 6,6 em 2024. Isso aqui é a média do ano. Como que o pessoal lê esse gráfico? Tem muita gente que fala assim, o Brasil está com o menor desemprego da história, né?
E tem gente que é mais modesta, fala assim, ó, está com o menor desemprego da série histórica. Por quê? Porque o dado da PNAD contínua, ele começa em 2012, tá? É uma pesquisa que começou em 2012. E como ela tem uma metodologia um pouquinho diferente das outras, fica difícil de você comparar com o período anterior. Então, muita gente lê isso assim, nós estamos com o menor desemprego da história do Brasil. Não é verdade. Nós estamos com o menor desemprego da série histórica. É diferente falar essas duas coisas, tá? Agora, o que é esse desemprego aqui? Esse desemprego é quem não está ocupado e que está procurando emprego, tá? Se a pessoa está desempregada, mas não está procurando emprego, ela não entra nessa estatística aqui, tá? Porque é desalentado, é outro motivo. Por exemplo, vamos supor, um jovem, ele está desempregado, está procurando emprego, fica um ano procurando emprego. Aí ele não consegue esse emprego, ele resolve fazer um curso técnico, né, e para de procurar emprego. Então ele sai da estatística, entendeu? Ele não arrumou emprego, mas ele sai da estatística do desemprego. Então, é só para o pessoal saber que esse indicador aí é um indicador que a gente chama de desemprego aberto, é só de quem não está ocupado, mas está procurando emprego. Perfeito. E aí você vai ter o que se chama aqui, então, de desalentado, é aquele que não está ocupado, que está desempregado, mas desistiu por algum motivo de procurar emprego, e aí é como se ele, para a estatística, é como se ele estivesse empregado, ou melhor, ele não está desempregado. Ele não está desempregado. Não está ocupado, mas também não está desempregado. Aí o IBGE tem, esse próximo slide, o IBGE tem outra medida, não, é o anterior. Isso. Esse aqui. Veja só, isso aqui é a taxa composta de subutilização da força de trabalho. Isso é uma metodologia que a PNAD contínua trouxe, que não existia antigamente e que tem atualmente, tá? Aí você vê, o seguinte, em 2014, a taxa é 15,9, agora está 16,2. Então, se você pegar esse indicador agora, não é a menor taxa da série histórica, tá? É uma das mais baixas, mas não é a menor. O que é essa taxa? Ela é composta de três componentes. Um é o desalentado, é a pessoa. Isso acontece muito, Mauro, por exemplo, com mulheres que têm filho pequeno, ela começa a procurar trabalho, ela não consegue arrumar o trabalho, e aí ela resolve ficar em casa cuidando do filho e fazer algum bico para conseguir algum recursozinho extra, né? Então é o desalentado, ou esse caso de estudante que eu falei, ou o caso até de aposentado, né? Que tem uma aposentadoria, mas quer trabalhar, procura emprego, não consegue, aí ele fica em casa com a aposentadoria. Então esse é o desalento. O outro componente é horas insuficientes de trabalho. Vamos supor, um metalúrgico que perdeu o emprego, ele está procurando emprego, não consegue, então ele começa a fazer alguns bicos. Então ele trabalha 1 hora um dia, 2 horas outro dia, fica 2 dias sem trabalhar, trabalha 4 horas outro dia. Na média da semana, ele trabalha muito poucas horas, que não garante um salário suficiente. Então, isso é o componente de horas insuficientes de trabalho. Tá? E o terceiro componente dessa taxa de subutilização, né, que é o desalento, horas insuficientes de trabalho. Agora eu esqueci o terceiro aqui. São três componentes dessa taxa que não entram naquela estatística do desemprego aberto, da taxa de desocupação, né? E só para dizer, Mauro, é o seguinte, a desocupação
aquela taxa anterior, do gráfico anterior, aquele 6,6%, isso dá mais de 7 milhões de pessoas. E essa É isso que eu taxa ia te aqui... perguntar. Quer dizer, é isso que eu queria saber. A soma daquele que o IBGE considera desempregado, com este outro número, que são de pessoas efetivamente desempregadas, para valer, para falar a verdade, né, vai dar quanto? Então, o outro é mais de 7 milhões, 7 milhões e pouquinho. Esse Isso. aqui dá 19 milhões. Tá? Então, 20 e tantos milhões de pessoas que poderiam estar ocupadas, né, e que não estão ocupadas. Tá. 26 milhões de pessoas, praticamente, então. 25 milhões Exatamente. de pessoas. Impressionante. 26, mais de 26. Uhum. Para uma força de trabalho do país, então. O ocupado do país, o ocupado está em 103 milhões, que é recorde. Que também o pessoal está dizendo que o mercado está... Veja só, o governo comemora o número, Mauro, é o seguinte: nunca teve tantas pessoas ocupadas no Brasil. Isso é verdade. Aumentou o número, porque também a população cresceu, né, nesse período. 103 milhões. O Banco Central e o Copom, eles veem assim, nossa, tem tanta gente trabalhando, o mercado está aquecido, então nós precisamos de desaquecer esse mercado para controlar a inflação. Entendeu? Então, um lado comemora porque tem muita gente ocupada, e o outro usa esse dado para dizer que tem que desacelerar a economia, porque isso vai afetar a inflação, então tem que aumentar os juros. Uhum. Então, mas o que a gente pode dizer é um dado dramático, né? Porque eles ficam falando de pleno emprego, muita gente empregada, muita gente ocupada, mas você tem hoje mutatis mutantes, né? São números aproximados, até porque são coisas difíceis de comparar. Tem 20% da força de trabalho brasileira desempregada ou subempregada, ou seja, subutilizado. exato. 23%, para ser mais preciso. 23%. Impressionante. Então, e Então, aí, como é que assim, você pode falar de pleno emprego, como cara? é que pode falar? Exatamente, como é que pode falar de pleno emprego com uma situação dessa? Quer dizer, porque o pessoal pega só o primeiro gráfico, porque a própria questão do pleno emprego, ela é complicada, porque é o seguinte, quando fala em pleno emprego, não quer dizer que todo mundo está empregado. Né? Vou te explicar por quê. Por exemplo, um estudante está acabando um curso técnico ou acabando uma universidade, ele não estava procurando emprego. Quando ele acaba o curso, ele começa a procurar emprego. Vamos supor que estava todo mundo empregado. Nesse caso, gente que está começando a procurar emprego. Ou então, por exemplo, uma pessoa que mudou de cidade e aí mudou de emprego, vai procurar emprego na outra cidade. Então, nunca o pleno emprego é 100% das pessoas empregadas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, qual que é a taxa de pleno emprego? Tem gente que fala em torno de 2%, 3%. Quando tem só 2%, 3% da população procurando emprego, isso aí está em torno de... Está perto do pleno emprego, está no pleno emprego. Tem gente que fala, conforme a economia, 4%. Né? Aí, de acordo com conveniência, tem gente que fala que é 5%. E o Banco Central está falando que esses 6 e 6 aí já é pleno emprego, entendeu? Então, assim, não tem um número mágico que você possa falar, esse número é pleno emprego. Tudo depende de interpretação. Por isso que dá tanto ruído nessa discussão sobre o pleno emprego. Sim. É importante dizer que quem é que está dizendo que o Brasil está com pleno emprego? Quem diz que o Brasil está com pleno emprego ou com quase pleno emprego é, por exemplo, o presidente do Bradesco, é o Copom, é o Campos Neto, é o Galípolo. Por quê? Porque eles dizem que está em pleno emprego ou quase em pleno emprego como justificativa para jogar a taxa de juro lá em cima. Mas não só eles, tá? Você pega, por exemplo, um economista aí do progressismo neoliberal, Paulo Gala, diz a mesma coisa. Diz que o Brasil está em quase pleno emprego.
né, em Então, quase pleno emprego. é porque tem gente que usa esse argumento para comemorar, né? Aham. E que é o pessoal que apoia criticamente o governo. E tem gente que usa esse argumento para aumentar a taxa de juros. Então, são dois discursos diferentes na boca de pessoas diferentes. Perfeito. Legal. Vamos em frente. Monta. Então, esse aqui, Mauro, é uma coisa que eu acho um completo absurdo as pessoas não falarem mais. Esse aqui são jovens de 15 a 29 anos na série histórica, né? Então, você tem essa linha mais baixa aqui, amarela, laranja, os jovens que estudam e trabalham, né? A linha lá de cima, verde, é só os jovens que estudam, né? E você tem, principalmente, esse que eu estou chamando a atenção aqui, é os jovens, veja só, 15 a 29 anos, que nem estudam e nem trabalham. Tá? Eu estava vendo na quarta-feira, eu estava ouvindo lá o Fernando Cássio, né, falando de educação, falando do programa Pé de Meia. Então, o governo tem vários programas para apoiar o jovem, né, na educação. Agora, veja, Mauro, nós temos 10 milhões de jovens que estão em plena idade para florescer e contribuir, ou está estudando para se qualificar, ou está trabalhando, que não estão no mercado de trabalho. 10 milhões. Quer dizer, além daqueles que nós já falamos antes, nós temos esses 10 milhões aqui. Isso nenhum país do mundo consegue desenvolver perdendo o potencial de 10 milhões de jovens, entendeu? Como é que esses jovens, no futuro, o que eles vão ser quando estiverem idosos, se eles não estudaram nem trabalharam? Né? É uma coisa escandalosa esse número. Uhum. É dramático, hein? E isso, Mauro, principalmente, quem são esses 10 milhões? São principalmente mulheres pobres da periferia, né? E pretas e pardas, principalmente. Por que acontece isso? Porque tem muita violência sexual contra as meninas, né? Então, as meninas ficam grávidas com 15 anos, até com menos, né? Com 14, 13 anos, que é estupro, né? Relação sexual antes de 14 anos é estupro, são crianças vítimas da violência. Aí a menina fica grávida, ela não tem apoio da sociedade, não tem apoio em casa, e aí ela tem de ficar em casa, ela sai da escola, e aí uma menina da periferia, sem escolaridade suficiente, ela não vai conseguir emprego. Ou se vai conseguir emprego, ela tem que viajar 2 horas de carro, de ônibus, voltar, né? Então, principalmente são meninas da periferia que fazem parte dessa estatística aí, mas não só meninas, tem muitos meninos também que fazem parte dessa estatística. Aqui é o nível de ocupação por sexo, né? O azul é total, o laranja são os homens e o verde são as mulheres. Aí também, aquela questão, nas séries, aqui é 2019, antes da pandemia, né? Aí teve a pandemia da Covid, o nível de ocupação caiu muito no Brasil, caiu para homem, caiu para mulher. E depois da pandemia, começou a recuperar. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma recuperação pós-pandêmica, né, do mercado de trabalho. Agora, veja só, a diferença entre homens e mulheres continua alta, né? A quantidade de mulheres trabalhando bateu recorde, mas ela continua muito abaixo dos homens, e quando você faz a comparação internacional, eu não trouxe dados aqui porque a gente não teria tempo, mas na comparação internacional, por exemplo, com China e Vietnã, que eu vou mostrar um gráfico aí no final, o nível de atividade, tanto de homens como de mulheres, é muito maior do que no Brasil. Tá? Então é o seguinte, nós estamos falando de pleno emprego, mas você tem uma quantidade enorme, mais de 50% das mulheres de 14 anos e mais, que não estão no mercado de trabalho. Né? Que é um potencial, e a gente sabe que muitas mulheres não estão no mercado de trabalho por causa de discriminação de gênero. Né?
Então, Ou assim, seja, essa alegação do pleno emprego, ou do quase pleno emprego, essa estatística joga ela por terra de vez, né? Você tem mais da metade das mulheres do Brasil não estão empregadas. exatamente. Mulheres de 14 anos e mais. Aham, Não estou contando as crianças, não. aham, sim, 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 sim. Chocante. Essa outra é por idade, né? Também aí está pegando antes da pandemia, depois da pandemia. Isso aqui, ó, a Então, primeira. só para o pessoal saber, então, nós estamos pegando por idade, então, na primeira coluna é total, depois 14 a 29, 30 a 49, 50 a 59, 60 anos ou mais, e aí, ó, o azul é 2019, em todos eles. Depois o amarelo é 2020, o verde é 2023 e o marrom, talvez, é o marrom, é 2024, tá? Em cada uma dos grupos aí de barras. Então, veja só, o grupo 3049 era para ter pelo menos 90% das pessoas ocupadas. No Brasil, no passado, já teve uma taxa maior do que essa. Se você compara internacionalmente, o 3049 era para chegar perto, pelo menos perto de 90%. E nós estamos com menos de 80%. Aí, o 50-59, ele cai bruscamente. Não tem sentido, Mauro. As pessoas 30-49 não tem muita diferença de 50-59. Né? Uhum. Por que está tendo essa queda tão grande dos 50-59? Né? Descartando, né, o que o pessoal chama aí de geração prateada, né? O etarismo, né? No mercado de trabalho. Então, a pessoa chega numa determinada idade, né? O plano de saúde já começa a ficar mais caro, e aí a empresa manda o trabalhador embora e a pessoa não consegue arrumar outro emprego. Tá? Então, assim, eu não vejo nenhuma explicação por que 50-59 é tão mais baixo do que 30-49. Tá? Uhum. Os 60 e mais, é claro que as pessoas estão aposentadas. Mas quando você pega a comparação internacional, né, esse número dos 60 e mais é sempre maior nos outros países. Vietnã e China, que eu vou mostrar um gráfico lá depois, é muito maior. Né? São pessoas, por exemplo, você tem mais de 60, eu tenho mais de 70. Nós estamos trabalhando, continuamos trabalhando. Eu tenho aposentadoria, eu tenho meus direitos sociais, mas eu trabalho, para mim, é uma necessidade, não simplesmente financeira, é existencial. Né? Uhum. Então, essa taxa tão baixa aqui de 60 e mais, ela está refletindo muita discriminação, muito etarismo no mercado de trabalho, entendeu? Existe um potencial enorme, né, de pessoas experientes que podem estar trabalhando e não estão conseguindo trabalhar. Então, isso é mais um argumento que eu estou dizendo que nós somos longe do pleno emprego, porque pleno emprego seria dar oportunidade para quem quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, quer descansar, tudo bem. Agora, quem quer trabalhar tem que ter oportunidade de poder exercer a sua experiência. Saúdo a Daniela, que chega como nova membro aqui. Saúdo a Tainara também. E o Léo Jorge Panegali, muito obrigado. É a gente que está fortalecendo a esquerda, a mídia da esquerda brasileira. O perfil Ministério Imaginário, todo dia aqui com a gente. Camaradas, domingo, todo mundo contra a escala 6x1. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre isto. Vai ser nosso tema a seguir. Vamos em frente. Bom, aqui a outra coisa é o seguinte, houve um aumento, né? Depois da pandemia, aumentou a taxa de ocupação e aumentou o valor do salário, né? Então, essa estatística aqui é o rendimento médio habitual mensal, né, de todos os trabalhos. Tá vendo? Passou de 3.115 para 3.225. Em 2023 para 2024. Então, os salários aumentaram um pouco. Isso. E se você pegar a massa salarial, que você multiplica esse número do rendimento médio pelo total de pessoas trabalhando,
a massa salarial passou de 308 bilhões para 328 bilhões. Então, veja só, o que o Copom vê esses números? Eu tenho certeza que o Mauro está vendo esse número e está falando assim, não, o salário é baixo, mas pelo menos melhorou, aumentou. Né? Uhum. A massa salarial é baixa, mas pelo menos aumentou. Né? Como que o Copom vê esse número? O mercado está aquecido e os trabalhadores estão ganhando muito mais. Então, isso vai pressionar a inflação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desaquecer a economia para aumentar o desemprego, abaixar o salário, para abaixar a inflação, para depois abaixar os juros. Então, o argumento é mais ou menos esse. Sim. Ou seja, num país que não tem situação de pleno emprego, nem de quase pleno emprego, como dizem aí alguns economistas progressistas, o que você tem é uma situação, então, de desemprego muito expressivo, muito expressivo. Nós estamos falando de 26 milhões de pessoas nas diversas categorias do que a gente pode chamar genericamente de desemprego. Né? É muita gente. Se a gente vai somar os 10 milhões de jovens neném, nós estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas, e neste universo, que está longíssimo de ser pleno emprego, nós estamos falando aí de mais de 20%, né? Você falou 20, quantos? 23%. 23 mais os 10 milhões dá 30%. Dá 30%. Você tem 30% de desemprego no país, na prática, na verdade, né? E aí, na prática, agora, só cuidado, mas porque quando fala desemprego, o pessoal entende desemprego aberto. Então, é melhor falar assim, tem 30 milhões de pessoas subutilizadas ou não utilizadas. Perfeito. Para escapar da nomenclatura oficial do IBGE. Então, são 30 milhões de pessoas subutilizadas, que como a gente diz, é desemprego, mas fala diferente, porque senão vai se enquadrar lá na categoria do IBGE, não é? Então, são 30 milhões de pessoas que não têm emprego efetivo no país, ou emprego digno, né? A gente faz, eventualmente, algum biquinho aqui, que está, enfim, gente sem trabalho. E o Copom e o governo Lula querem aumentar ainda mais essa taxa, não estão satisfeitos. Querem aumentar, querem levar a 35%, 40%, sob a falsa alegação de que a gente viveria um pleno emprego. Ô Mauro, e mais um dado que eu acho que eu esqueci de colocar aí na apresentação, que é significativo também, é o seguinte, dos 103 milhões das pessoas que estão trabalhando, 40% está na informalidade. Não tem direito de trabalhar. Então, assim, além desses 30 milhões subutilizados, nós temos mais de 40 milhões que são empregos na informalidade, que é o cara que vende abacate na esquina, né? É o outro que faz um bico ali a colar. Então, dos que estão ocupados, nós temos 40% na informalidade. Então, assim, é dramático. Quer dizer, nessa situação toda, você falar que está no pleno emprego, eu acho que é um completo absurdo. Uhum. Total. E aí, tasca o chicote no lombo do povo. E aí vem gente que fala que o povo brasileiro como é que é? Eu vi ontem aí, esse cara aí que fala do pobre de direita, né? Dizendo que o povo brasileiro é servil, que o povo brasileiro... Eu vou trazer segunda-feira. Segunda-feira eu vou trazer aqui uma das coisas assim, essa intelectualidade com cara progressista, neoliberal, que tem ódio ao povo brasileiro, que despreza o povo brasileiro. Eu vou falar, gente que xinga o povo brasileiro nessa condição em que vivemos. Vai lá. Ô Mauro, esse dado eu estou trazendo até para dialogar com o Fernando, não, com o Thiago, que falou ontem, o Thiago Machado, Thiago né? Machado. Mostrou os dados da China, né, do crescimento da China, etc. Isso aqui é a taxa de investimento. Ô Mauro, a questão é a seguinte, uma economia, para ela crescer, ela tem que ter uma taxa de investimento de pelo menos 25% do PIB. Por quê?
Porque a economia ela tem a depreciação, tem várias coisas, por exemplo, você faz uma escola, depois de 5, 6, 7 anos, 10 anos, você tem que reformar aquela escola, porque a questão física vai deteriorando, né, as condições. Uma estrada, você faz uma estrada, depois você tem de tapar o buraco, consertar alguma erosão que teve, etc. E mesmo uma firma, numa empresa. Uma empresa compra uma máquina tem, por exemplo, 10 anos de uso, né? Então, ele tem que ir depreciando esses 10 anos de uso para comprar uma máquina nova 10 anos depois, tá? Então, 20% do PIB de investimento é o mínimo para você garantir essa depreciação física da capacidade produtiva do país, tanto privada como pública. Tá? Se você quiser crescer, tem que ser pelo menos 25% do PIB. Tá? E o que esse gráfico está mostrando? Que essa linha pontilhada é um mundo. A taxa de investimento no mundo está em torno de 25%. E o mundo está crescendo em torno de 3%. Nas últimas. Agora, nos anos 2000, está crescendo em torno de 3% ao ano, o PIB mundial. Né? O que essa linha verde está mostrando? É o PIB, é o investimento do Brasil. Ela está, atualmente, abaixo de 20%. Não tem jeito de uma economia crescer com investimento abaixo de 20%. A única coisa que ela pode fazer é voo de galinha. Ela cresce um pouquinho e depois diminui. Tá? E não tem jeito de você aumentar essa taxa de investimento com uma taxa de juros tão alta. Para aumentar a taxa de investimento, tem que abaixar a taxa de juros. Porque eu vejo muito você falando aí de gasto público, está querendo cortar o gasto público, mas eu acho assim, o indicador que eu acho mais importante é investimento. Não está tendo investimento suficiente. Sim, mas não tem investimento porque o principal dinheiro para investimento é o dinheiro do Estado. Não tem dinheiro do Estado, não tem investimento. E o Estado não investe, a iniciativa privada também não investe, e com taxa de juros altos, ninguém vai investir, porque é muito mais fácil você deixar o dinheiro parado lá nos títulos do governo, que você vai ter um rendimento garantido, muito melhor do que arriscar um investimento. Agora, veja o que acontece com o Vietnã. O Vietnã teve as reformas dos anos 80, fim da guerra, toda uma dificuldade nos anos 80, mas nos anos 90, o Vietnã, a taxa de investimento do Vietnã, essa roxa, ela está acima de 30%. Ó. Impressionante agora, a escalada do Vietnã, né? Essa linha roxa aí, impressionante. Exatamente. Quando recuperou depois da guerra, o Vietnã deu um salto. O Vietnã, Mauro, ele tinha uma renda per capita 10 vezes menor do que a renda per capita brasileira. E ele está, agora até 2030, ele vai passar a renda per capita brasileira. Tá? E a linha vermelha é a China. Isso é impressionante. A China realmente é impressionante. Isso que o Thiago mostrou ontem lá dos trem-balas, né? Eu fui em Xangai, Mauro, no início dos anos 2000. Na década de 90, o Rio de Janeiro tinha um metrô maior do que Xangai, porque Xangai não tinha metrô em Xangai. E o Rio de Janeiro tinha uma linhazinha pequena. Nesses 30 anos, Xangai construiu a maior rede de metrôs de uma grande cidade, enquanto o Rio de Janeiro aumentou 50% o metrô do Rio de Janeiro. E trem-bala também, assim, foi em 20 anos, eles cortaram o país todo com trem-bala. Por que eles fazem isso? Porque a taxa de investimento é muito alta, é acima de 40%. Esse negócio do presidente Lula, que queria fazer 40 anos em 4, passou 2, ele tinha que ter feito 20. Ele não fez nem os 2. Exatamente. Nem os 2. É desastrosa a situação. Ou seja, a China, eu quero só dar um exemplozinho, a China só fez tudo que fez, inclusive na inteligência artificial, né? A China agora, você falou muito sobre isso, o DeepSeek aí, que espantou muita gente, né?
É porque teve investimento, né? E teve investimento de qualidade, porque com menos recursos eles conseguiram fazer uma coisa parecida com o chat GPT. Mas isso tudo que a China faz só é possível porque a taxa de investimento é alta. Até é exagerada. Na China é exagerada. Acima de 40%, não existe nenhum país do mundo que mantenha por muito tempo uma taxa acima de 40%. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa taxa do Brasil abaixo de 20%, isso no máximo gera voo de galinha. Né? Ela cresce um pouquinho e outra coisa, pressiona a inflação. Porque se você não aumenta a oferta, né, de produtos, a demanda cresce, nós vimos lá, o emprego cresceu, a renda cresceu, mas se a oferta não cresce, aí sim, a inflação pressiona. Aí vem o Banco Central e vai aumentar os juros para quê? Para diminuir o emprego, para diminuir o salário. Então, seja, é uma ação dramática. Enquanto China e Vietnã vivem um chamado círculo virtuoso, aqui no Brasil a gente vive o ciclo vicioso, né? Que vai nos empurrando para baixo. Né? É exatamente isso. Resumiu bem. Bom, eu queria passar para esse outro assunto aqui, então, essa é a questão. Então, gente, não acredite em cascata, não sejamos trouxas, não acreditemos nas mentiras que são disseminadas. O petróleo não é dos brasileiros, o petróleo não é do Brasil, e o Brasil não vive uma situação de pleno emprego ou de quase pleno emprego. Longe disso, ao contrário disso, não acredite. Vamos falar agora de um outro tema que eu acho que nós precisamos desmistificar, que é o tema do déficit habitacional brasileiro. Conta para nós, fala desse número. Pode passar para outra aí, Mauro. Então, isso aí nós já mostramos aqui, né? É sempre interessante voltar a esse tema, porque o que é que o censo 2022 mostrou? Que em 2010 tinha 67 milhões de domicílios, passou para 90 milhões de domicílios. Por quase, são 23 milhões de domicílios a mais no Brasil. Agora, o que é o dado assustador? Que tem 18 milhões de domicílios não ocupados. 18 milhões. Desses 18 milhões não ocupados, é o seguinte: você tem domicílios vagos, domicílios de uso ocasional. Por exemplo, uma pessoa mora no Rio de Janeiro, São Paulo, e tem uma casa na montanha, ou tem uma casa na praia. Né? Então, ela tem um segundo domicílio. Então, ele não está ocupado porque ele é frequentado de maneira ocupacional. Isso aí são mais ou menos 6 milhões de domicílios de uso ocasional. Então, tirando 6 milhões de 18, dá 12 milhões. 12 milhões de domicílios não ocupados. A maior parte desses domicílios, eles estão no centro dos grandes centros urbanos do Brasil. Tá? E aí, o déficit habitacional calculado pela Fundação João Pinheiro, que é uma medida muito utilizada na Bolsa Família no Brasil como um todo, o déficit em 2022, na época do censo, estava em 6,2 milhões de habitantes. Ou seja, você tem 12 milhões, tirando os 6 milhões do uso ocasional, você tem 12 milhões de domicílios vagos por um déficit de 6 milhões. Então, se você olhar em termos de construção, de construção física, né, não tem déficit. Agora, por que tem déficit? É porque esses 12 milhões, eles estão na mão, né, de pessoas que estão ou especulando ou fazendo outro tipo de negociação com esses domicílios não ocupados. E o que é dramático, Eustáquio, é que é o seguinte. Então, presta atenção. Tem um déficit habitacional no Brasil, 6 milhões de moradias. Tem 12 milhões de moradias, portanto, o dobro do déficit que é desocupadas. São desocupadas. Estão lá, estão livres, estão liberadas. Usada para especulação, enfim,
por qualquer motivo. Então, 6 milhões de déficit, 12 milhões. Portanto, você tem condição de alocar, de entregar moradia para todo mundo que não tem casa. 6 milhões de pessoas. Ok? Tá claro? Aí, o que o governo faz? Em vez de fazer aquilo que foi tema lá no João Goulart, de fazer reforma urbana, de botar taxações altíssimas nesses imóveis desocupados que obrigassem esses proprietários a abrir mão desses imóveis, aí o Estado entra comprando, ou até o Estado entra desapropriando. Normal, isso acontece, gente, acontece em países capitalistas, tá? Não é em países comunistas, não. Você entra lá, né, você impõe. Se o imóvel fica desocupado mais 2 anos, você acabou, perdeu o seu imóvel. Pronto. Se for o caso, até paga uma indenizaçãozinha. Mas olha, reforma urbana, que nem reforma agrária. Reforma urbana, que nem reforma agrária. Você tem várias políticas, Mauro. Você pode aumentar o IPTU, por exemplo, aumentar o IPTU. Você pode fazer aluguel social. Você pode fazer promoção de aluguel mais barato para agora, o que é grave, gravíssimo, é que onde estão esses imóveis? Esses imóveis estão em regiões urbanizadas, que têm infraestrutura urbana, que têm água, esgoto, transporte coletivo, que estão próximas dos locais de trabalho das pessoas. Ao invés de fazer isto, o governo Lula bota 126 milhões, vai botar esse ano 126,8 bilhões, portanto 127 bilhões no bolso das construtoras para alocar, olha isso aqui, Minha Casa Minha Vida, para alocar as pessoas no fim do mundo, no raio que o parta, depois de onde Judas perdeu as botas. Faça-me um favor. Agora, é claro que esses imóveis desocupados, eles, em muitos casos, precisariam de uma reforma. Né? Talvez não esteja em condição ideal de uso. Mas você corta 126 bilhões, corta para 40 bilhões, 30 bilhões para reformar todos esses imóveis, num prazo, evidentemente, muito mais rápido do que construir novas moradias. E aí você liberou... Haddad, você não quer fazer ajuste fiscal? Aqui, ó. Você liberou 40 bilhões, mas não para fazer ajuste fiscal, tá? Não para fazer superávit. Você liberou 40 bilhões para botar em saúde, em educação. É uma loucura. Esse programa, o Minha Casa Minha Vida, é um programa que não faz qualquer sentido quando olhado do ponto de vista do interesse concreto real dos trabalhadores. Ele faz todo sentido para a propaganda governamental e para enriquecer construtoras. Mauro, assim, só para ponderar um pouco, eu acho que assim, em alguns locais específicos talvez faça sentido, né? Eu não vou dizer que em todos os municípios brasileiros, então alguns lugares que a população está crescendo muito, tal, faz algum sentido. Mas esse valor total aí que você falou de 126 bilhões, realmente ele está muito mais para atender, né, o lobby da especulação imobiliária do que atender realmente as necessidades da população brasileira. E das próprias cidades, porque você vai esvaziando o centro das grandes cidades e aí ele vai ficando inviável. Então, se você ocupa esse centro das grandes cidades, você reativa o comércio, você reativa a cultura, você melhora a situação e diminui o transporte, né? Que a pessoa não precisa... Aquelas meninas lá que têm filho, que estão na periferia e que não conseguem trabalhar porque não pode ficar 2 horas no trânsito, né? Aqui no Rio, por exemplo, você viu essa semana, né, Mauro? A Avenida Brasil e a linha vermelha foram fechadas durante várias horas. Foram fechadas. Eu passei lá na segunda-feira. Então, assim, para um trabalhador, ele vai trabalhar, depois não consegue voltar para casa. Então, se você coloca essas pessoas no centro da cidade, que não precisa de transporte, você melhora a mobilidade urbana, diminui a poluição, né? Porque o transporte é muito poluído,
reativa o centro da cidade, reativa a cultura e dá uma qualidade de vida maior para todo mundo. Claro. Não, chocante. Realmente, esse dado que você traz é muito impactante. Né? Esse país precisa de reforma urbana e não de minha casa, minha vida. É o que você falou, claro. Tem eventualmente aqui e ali uma situação ou outra que você precise construir, mas são situações extremamente minoritárias perto daquilo que é a demanda real de moradia das pessoas. Ninguém quer morar no fim do mundo, as pessoas querem mudar nas cidades. Né? Essa é a verdade. José Eustáquio Diniz Alves, obrigado, obrigado. Descobrimos, então, por você que esse país está longe, mas está muito longe de algo parecido com pleno emprego, e descobrimos também, pelos números que você traz, que o que esse país precisa não é engordar o caixa, os bolsos das construtoras. Precisa mesmo de uma boa reforma urbana. Obrigado, Zé Eustáquio. Obrigado, Mauro. Te dá só uma notícia: o IBGE vai, pelo calendário, vai divulgar os dados do Censo de Educação no final do mês agora. Quando chegar mais perto, eu combino com você para a gente mostrar alguns dados da educação brasileira. Uhum, perfeito. Valeu. Vamos combinar. Falou. Voltará. Abração. Falou.